Só um minutinho. 1, 2, 3. Olá, meu nome é Luciana Leone, eu sou endocrinologista. Eu aqui já, rapidinho, deixa eu dizer, isso aqui que está aparecendo para mim, this meeting is being recorded. É porque eu botei para gravar. Aí eu tiro o got it, eu tiro? Eu não Bota faço nada. ok, fecha, pode Ele fechar. tá mandando got it. Então pronto, tá. Pronto. Porque eu não estava nem vendo meus slides. Ele ficou em Pronto, cima, né? ficou, pronto, desculpa. Não, tranquilo, pode começar, se apresenta ela de novo, isso. Pronto, vou começar. Fala aí o 3. 1, 2, 3. Olá, eu sou Luciana Leone, eu sou endocrinologista, mestre e doutoranda em ciência e preceptora da residência de endocrinologia do CEDEBA. E estou aqui nessa videoaula hoje para falarmos sobre hipotireoidismo, classificação, diagnóstico e segmento. Então, o que é o hipotireoidismo que a gente tanto fala? Então, o hipotireoidismo é aquela deficiência na produção dos hormônios tireoidianos pela glândula tireoide. Então, você pode ter níveis mais graves, que é a deficiência grave, o hipotireoidismo franco, que a gente vê laboratorialmente com um TSH maior do que o normal e um T4 livre abaixo da referência. O hipotireoidismo ele também pode vir de uma forma moderada, que é conhecida como hipotireoidismo subclínico, onde só tem alteração do TSH e o T4 livre ele ainda fica dentro dos limites da normalidade. Então, hipotireoidismo é a produção reduzida dos hormônios tireoidianos pela tireoide. E quais são as causas do hipotireoidismo? O hipotireoidismo é uma doença muito comum, né? É uma doença crônica muito comum. E as causas mais frequentes, normalmente, são alterações da própria glândula tireoidiana. O hipotireoidismo pela tireoidite autoimune crônica, né? Que é a tireoidite de Hashimoto, é a causa mais comum em áreas com suficiência de iodo, como é o caso do Brasil. Então, a tireoidite de Hashimoto, ela ganha em disparada como principal causa. Mas a gente sabe que a gente vê, né, como causa também do hipotireoidismo, as causas iatrogênicas, como cirurgia, iodoterapia. Então, elas entram como a segunda causa mais comum. Agora, é importante lembrar também as causas relacionadas a medicações. Então, amiodarona, lítio, interferon, talidomida, rifampicina, que às vezes é tão comum do dia a dia, né, de tantos médicos, eles também podem dar alteração tireoidiana, sobretudo o hipotireoidismo. E vale lembrar também que o Tapazol ou propiltiuracil, que são medicações do hipertireoidismo, se ele tiver em superdosagem, a gente vai ter um hipotireoidismo. Então, assim, só para ficar atenta nas causas, principalmente nas causas principais. Só que o hipotireoidismo não é só disfunção da própria glândula tireoidiana, que é o que a gente chama de hipotireoidismo primário. Existe também o hipotireoidismo central, que ele pode ser secundário ou terciário, e causas das mais diversas, né? Entre tumores, traumas, infecções vasculares, lesões infiltrativas, inflamatórias ou congênitas. Então, mostrando em foto o que eu estou querendo dizer, o hipotireoidismo, ele pode ser primário, quando o problema encontra-se na glândula tireoidiana, cuja principal causa é a tireoidite de Hashimoto. Então, o problema é na glândula e as disfunções vêm originárias dela. O hipotireoidismo secundário, o problema se origina na hipófise. E aí você vai ter a mesma produção reduzida de hormônios tireoidianos, mas o problema original é hipofisário. E o hipotireoidismo terciário, que também é o hipotireoidismo central, a origem do problema está no hipotálamo. Então, assim, nem todo hipotireoidismo tem origem na glândula tireoidiana, é primário. Existem também os secundários e terciário. Ok, então a gente já sabe identificar o que é um hipotireoidismo, né? Sabe que não necessariamente é primário, ele pode ser secundário ou terciário, que é essa disfunção da glândula com produção menor. Mas quais são os sinais e sintomas de um hipotireoidismo?
O hipotireoidismo ele é engraçado porque ele tem das mais diversas clínicas. Então, as pessoas sempre acham que estão com problema de tireoide, mas realmente os sintomas eles são muito amplos e abordam alterações em quase todos os órgãos, né, e sistemas. Mas como principais sintomas, a gente tem que lembrar de pele seca, pele áspera, cansaço. Observem que isso está presente em 97% dos casos. A fala lenta, o edema, aquela sensação de frio que é tão questionada e tão dita para quem está com hipotireoidismo, também é presente em mais de 90% dos casos. Observem que você também pode ter cabelos ásperos, déficit de memória, ganhos de peso, que normalmente as pessoas atribuem o aumento de peso, seja por qualquer causa, à tireoide, né? Mas observem que no hipotireoidismo, no franco, o ganho de peso não é tão presente assim. E quando existe, é o ganho de peso de poucos quilos, 1 quilo, 2 quilos, que não justificaria um aumento tão importante de peso, que é o que muita gente atribui, né, ao problema da tireoide. Então, edema periférico, queda de cabelo, anorexias, alterações menstruais, também é importante lembrar, né? Mulheres com alterações menstruais, será que a causa dessa alteração não é tireoidiana? Não tem o hipotireoidismo aí que está atrapalhando? Então, outros sintomas que a gente pode mencionar, né? Dor de cabeça, surdez, quadros psiquiátricos também podem ser originários de uma alteração tireoidiana, depressão, demências, distúrbios bipolares, e alterações cardiovasculares também, né, como bradicardia, ou hipertensão diastólica, ou um derrame pericárdico. Causas, níveis mais graves de hipotireoidismo podem levar a um coma mixedematoso. Isso já são níveis mais avançados e é muito grave, né? Aumenta muito a mortalidade desse paciente. E como é que se diagnostica o hipotireoidismo? O exame mais importante a ser solicitado é o TSH. Se você vem pedir o TSH e esse TSH está aumentado, você já suspeita de alguma alteração. Então, precisa repetir com o T4 livre, porque você precisa saber se é o hipotireoidismo moderado, se é o hipotireoidismo grave, né? Se é o hipotireoidismo franco ou se é o hipotireoidismo subclínico. E, além disso, existe a possibilidade de ser o hipotireoidismo central, mas aí depois a gente vai falar um pouquinho. Então, pedimos TSH e T4 livre, né, ao repetir, TSH veio alto, T4 livre baixo, a gente tem o hipotireoidismo franco. Um TSH alto com T4 livre normal, esse hipotireoidismo é subclínico. Então, é super fácil de identificar, só ficar atento. Então, beleza também, né? Eu repeti o TSH com o T4 livre, se o TSH está normal, o T4 livre normal, a gente está dentro de uma glândula, a gente está dentro de um exame de uma pessoa com a glândula normal. Mas existem situações, como o hipotireoidismo central, que é o secundário e o terciário, em que o TSH está normal, aquela pessoa tem todas aquelas queixas de hipotireoidismo que a gente falou, só que na hora de pedir o TSH está normal. E aí você pensa, mas está estranho, ela parece ter algum problema tireoidiano, hipotireoidismo, ela tem até uma história de tumor, então você vai lembrar pela história clínica da possibilidade de ser um hipocentral. Então, o TSH vai vir normal, mas para a gente saber se tem hipocentral, a gente vai pedir o T4 livre. Se ele está baixo, aí já alerta a possibilidade de um hipocentral. Existem outras causas de queda de T4 livre com normalização de TSH, né? Sobretudo em pacientes graves, que é a doença do eutiroidiano doente, alguns efeitos de medicação, mas assim, se vocês lembrarem que um paciente ele pode ter uma clínica de hipotireoidismo, se ele tem uma história que pode favorecer a um hipocentral, além do TSH, você tem que pedir o T4 livre, que é o T4 livre que vai abaixar, certo? E quando é que a gente pede T3 livre, T3 total, T4 total? É muito comum a gente ver essas solicitações, né? Essas solicitações, elas não têm indicação no hipotireoidismo, lembra que a gente fala de TSH de rastreio, e para confirmar um TSH com T4 livre. Então, assim, não tem lugar, não tem importância e não tem utilidade
solicitar T3 livre, um T3 total ou um T4 total. Então, só onera mais gastos e não existe benefício. E os anticorpos? A gente também vê as pessoas acompanhando anticorpos, né? Assim, pede sempre anticorpo, meu anticorpo subiu, meu anticorpo desceu. Então, lembrem que a principal causa do hipotireoidismo primário é a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, e quem tem essa patologia normalmente tem anticorpos elevados. Então, se você quer, pela primeira vez, definir a causa desse hipotireoidismo, saber realmente se é pela presença de anticorpos, você pode pedir um anti-TPO e uma antitireoglobulina, mas só para saber a causa, você não acompanha com anticorpos. Também não tem utilidade, lembre que o anticorpo ele varia de um dia para o outro, então não tem utilidade, não precisa ser de segmento, é um gasto desnecessário. E ultrassom de tireoide? Todo mundo também gosta de pedir ultrassom de tireoide. Estou com problema de tireoide, com hipotireoidismo, vou pedir um ultrassom de tireoide. Na verdade, a indicação de ultrassom de tireoide é quando você tem alteração na palpação. Então, você tem que examinar seu paciente e uma vez vendo a alteração, né, na palpação, nessa região tireoidiana, ou ela de tamanho diferente, aumentada, ou diminuída demais, ou sobretudo na presença de nódulos, né, a palpação anormal, você pede a ultrassonografia de tireoide. Mas, assim, eu falei muito, né, dessa solicitação do TSH, então vou pedir TSH para todo mundo? Na verdade, a gente tem indicações precisas para o rastreio do hipotireoidismo na população. Não é para todo mundo, né? Se questiona se é necessário pedir para todo mundo em mulheres grávidas, em mulheres de idade fértil, mas, na verdade, a maioria dos consensos mundiais não indicam o rastreamento universal das grávidas e mulheres em idade fértil. Mas a gente precisa solicitar um TSH para aquelas maiores de 60 anos, para aquelas que fizeram tratamento de radiação de tireoide anterior, ou então tinham uma história, né, de alteração tireoidiana prévia, ou fez uma cirurgia. Pacientes que têm o síndrome de Down, eles têm indicação de você rastrear a tireoide porque eles têm maior risco de acometimento da glândula, né? Sintomas, claro, porque é quando você vai esclarecer se é alteração tireoidiana ou não. Lembrando das medicações, lítio, amidarona, interferon, que são medicações que alteram função tireoidiana, então precisa de acompanhamento com o TSH. Alterações da prolactina, né, às vezes até com clínica de secreção mamária, alteração menstrual, então você tem que excluir o hipotireoidismo franco, o que pode dar essa alteração de prolactina. Né? E outras causas, dislipidemia, anemia, insuficiência cardíaca, a gente tem que sempre lembrar de rastrear doenças tireoidianas. E aqui eu deixei um destaque para situações específicas, né, para a gente analisar o resultado do TSH, situações excepcionais, mas que merecem um cuidado. E todo médico clínico, ele pode pegar alterações que merecem uma atenção especial. Então, assim, lembrando, né, que se o paciente ele tem uma doença hipotalâmica ou hipofisária, o TSH, ele pode estar normal, ele pode não se elevar, ele pode até reduzir um pouquinho, mas a redução do T4 livre vai estar presente, se esse paciente tiver um hipotireoidismo. Né? Os pacientes hospitalizados, pacientes graves, na verdade, não deviam ser solicitados perfil tireoidiano, porque existe uma condição chamada de eutireoidiano doente, em que existe alteração dessa função tireoidiana e é uma alteração transitória diante da gravidade do caso, né? Então, o T4 livre, ele cai, o TSH às vezes cai também. Então, assim, só para lembrar que um paciente em estado crítico, ele pode ter alterações tireoidianas, que não necessariamente são primárias, né? São da condição que ele está apresentando naquele momento. E outras medicações que também interferem na liberação do TSH, a gente tem dopamina, corticoide, fenitoína, que também são medicações muito usadas em pacientes críticos, né, na UTI, que também interferem no TSH. Então, assim, não tem necessidade de se solicitar um perfil tireoidiano em pacientes graves, porque vão vir alterados e nenhum estudo mostra benefício em você tratar esse paciente com levotiroxina, assim, não reduz mortalidade, não existe um benefício. Então, você não vai tratar e vai vir alterado, vai dar mais ansiedade e vira um problema a mais, né?
para esse paciente. E lembrar também de situações de tireoidites. Eu não falei aqui, mas as tireoidites agudas ou subagudas, elas podem dar alteração de função tireoidiana. Mas então, né, pode ser que esses hipotireoidismos sejam de uma tireoidite. Normalmente, as tireoidites agudas ou subagudas, elas se manifestam com dor em região de pescoço. Então, você tem sintoma, e é uma dor verdadeira, é uma dor característica. E então, assim, então, na presença de dor, você tem que lembrar, né, que pode ser uma tireoidite, e na presença da tireoidite, a gente pode ter alterações tireoidianas em ciclos, que depois voltam ao normal. Então, você pode ter o hipotireoidismo com o hipertireoidismo, e depois, normalmente, a glândula volta ao normal. Existem outras formas da gente diferenciar uma tireoidite subaguda, né, aguda, de uma tireoidite crônica, mas, assim, o alerta é dor no pescoço, alteração de função tireoidiana inicial, lembrem da possibilidade de tireoidite. Ah, mas mesmo que se for tireoidite, esse TSH subir e o T4 livre ficar baixo, eu vou entrar com uma medicação. Então, na verdade, para um paciente com tireoidite, a gente não trata com medicações da tireoide, a gente trata com corticoide, né, com remédio de dor, com anti-inflamatório. Então, assim, fica sempre o alerta. Mas ok, então a gente já falou de diagnóstico, a quem é que eu vou rastrear, o que que eu vou esperar desses resultados de TSH, de T4 livre, né? Alerta aquelas situações especiais, mas como é que a gente vai tratar o hipotireoidismo, né? Quais são as recomendações para o uso da medicação? É interessante que está na modinha, né, no Instagram, internet, várias possibilidades de cura para as doenças da tireoide. Então, não, né? Como é que a gente trata a alteração tireoidiana de déficit, né? O hipotireoidismo, né? Não é nada disso. A gente trata com a levotiroxina, né? O conhecido Puran, Levoide, Sintroide. Então, ele que trata os nossos pacientes com hipotireoidismo. Então, a levotiroxina, ela está disponível no comércio, né, no mercado, em várias apresentações. Existem também os genéricos. Observem que existem algumas marcas no mercado. E, na verdade, eu quero só alertar, porque a gente não deve mudar de marca. Então, se o paciente ele começa a usar uma marca X, ele tem que permanecer com aquela marca X. Então, na hora que você muda de marca, você vai ter uma alteração da função tireoidiana, às vezes discreta, mas a gente sabe que acontece, né? Lembre que a gente está falando de hormônio, uma coisa muito sensível. Então, assim, a gente brinca também que o hormônio da tireoide ele é muito especial, ele não pode mexer nele, tocar nele, mas é por aí mesmo, né? Já tem estudos que mostram que a mudança de marca resulta em alteração da função tireoidiana posteriormente. Não existe uma marca superior à outra, mas uma vez adotando uma marca, você continua com aquela marca. Ah, e no caso dos genéricos, se a única possibilidade do paciente é usar o genérico, então você adota uma marca de genérico e tenta manter aquela mesma marca de genérico, ok? Outros alertas também para quem usa hormônio tireoidiano. Café, proteína de soja, fibras dietéticas e algumas medicações, né, como ferro, cálcio, hidróxido de alumínio, inibidores de bombas de próton, eles podem diminuir a absorção intestinal da levotiroxina. Então, assim, atenção, é muito comum o paciente usar um omeprazol, né, um bloqueador, um inibidor de bombas de próton e também usar uma levotiroxina. Então, ficar atenta sobre a possibilidade, né, de redução da absorção intestinal e a gente tem que afastar eles o máximo, né? Então, até o café, a proteína e outras medicações. Então, é por isso que a gente, acho que eu falo no próximo slide, por isso que a gente fala tanto que a levotiroxina, ela deve ser usada em jejum, tem que esperar meia hora para se alimentar, não pode misturar com nenhuma outra medicação, né? Principalmente aquelas que diminuem a absorção intestinal, mas na verdade você não deve misturar com nenhuma alimentação. Então, acordou, botou o remedinho lá na cabeceira da cama, abriu o olho, toma. Na hora que você toma, espera meia hora e aí vai se alimentar. Né? A melhor dica é deixar na cabeceira da cama, o que você vem, toma, e é o tempo de escovar o dente, vai lá fazer o café da manhã, né, preparar, e aí a meia hora passou, e aí você usa a medicação.
E para quem usa os inibidores de bombas de próton, você não pode usar os dois juntos, né? Então, uma dica é usar o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol à noite. Então, usa à noite, na hora de dormir, e aí amanhã fica a levotiroxina livre. Porque se não for o caso, primeiro vai ter que usar a levotiroxina, esperar meia hora e usar as medicações, os inibidores de bombas de próton. E esperar mais meia hora para se alimentar. Então, a dica é usar à noite, na hora de dormir. Vale alerta também para pacientes que têm infecções com Helicobacter pylori, giardia, uma gastrite crônica. Isso tudo pode diminuir a absorção de levotiroxina. Enquanto outros medicamentos, como a fenitoína, carbamazepina, rifampicina, elas podem acelerar o metabolismo da medicação e aí ele se gasta mais a medicação e aí a gente precisa de um aumento de dose. Então, o paciente que usa carbamazepina, rifampicina, fenitoína, você tem que ficar mais atento ainda à função tireoidiana, por causa dessa necessidade de ajuste em uso dessas medicações. Então tá, já sei diagnosticar, já sei os sintomas, já sei qual é o exame que eu peço, já sei como é que eu faço o rastreio, sei que a medicação é a levotiroxina, mas e aí? Como é que eu começo esse tratamento com a levotiroxina? Existem algumas dicas dos guidelines nacionais e internacionais. Então, pacientes saudáveis, com menos de 60 anos, você pode fazer um cálculo de 1,6 a 1,8 microgramas quilo de peso, e aí iniciar a medicação. Vale um alerta e uma atenção para os pacientes mais velhos, com doença cardíaca, né, que já tiveram infarto, derrame, que você não vai começar essa dose, normalmente mais alta, de cara, assim. Você vai aumentando devagarzinho. Normalmente se começa com 25 e aí vai aumentando, né, 12,5, 25 a cada 2 semanas, até atingir a dose que você planejou para aquele paciente e de acordo com o resultado do TSH também. Então, é 1,6 a 1,8 microgramas quilo, com atenção para aqueles pacientes cardiopatas e idosos. O hipotireoidismo subclínico, como é que a gente faz, né? Lembra que aquela alteração de TSH com o T4 livre dentro da normalidade. Como é que a gente faz, né? Quando é que a gente vai tratar? O tratamento do hipotireoidismo subclínico, ele sempre é controverso. A gente sabe que se o TSH ele ficar persistentemente maior que 10, que para alguns guides ainda já é considerado um hipotireoidismo franco, você opta por tratar. Então, mais de 10 persistentemente, você opta por tratar. Se o TSH ele está acima do valor normal do laboratório, né? Que normalmente é 4,5, 5, mas ele está menos de 7. Só que são pessoas jovens com menos de 65 anos e tem, além da idade, mais de um dos fatores abaixo, né, como anticorpo positivo em altos títulos, bócio, sintomas muito sugestivos de hipotireoidismo. Então, assim, você aventa, né, recomenda iniciar o tratamento para esses pacientes. Se o TSH ele for maior ou igual que 7, né, e o paciente ele também tiver menos de 65 anos ou mais de 65 anos com sintomas muito sugestivos, a gente pensa em fazer tratamento, né? Então, a dica é, o TSH, com a idade, ele fica maior, ele vai aumentando, é mais fisiológico. Então, assim, para você tratar com TSH menor do que 7, você tem que ser pessoas mais jovens, né, menor do que 65 anos, e tem que somar algum outro critério, como anticorpo, ou bócio, ou então sintomas mesmo de hipotireoidismo. E maior que 7, não, você vai tratar os jovens, né, menos de 65 anos, estou chamando os menos de 65 anos de jovem, mas sim, e você pensa em tratar, né, com esse TSH maior que 7, os mais de 65 anos, se eles tiverem sintomas mesmo sugestivos de hipotireoidismo. Então, assim, iniciei tratamento, né, já sei fazer, mas e agora? Como é que eu acompanho? Eu vou querer simplesmente que esse TSH, né, depois da resposta do segmento, fique só dentro da normalidade? Existe algum olhar diferenciado? Né? Então, existe. O ideal é você objetivar os níveis de TSH mais fisiológicos para aquela determinada idade ou para aquela determinada condição, né, do paciente. Então, no caso,
Se for um paciente mais jovem, com menos de 60 anos, a gente tem que atingir níveis de TSH entre 1, 2,5, é o que seria melhor, né, para ser esperado. Para pacientes com 60, 70 anos, o TSH ele pode ficar entre 3 e 4. E pacientes com mais de 70 anos, a gente quer um TSH entre 4 e 6. Existem muito poucos estudos com mais de 80 anos e mais de 90 anos, mas normalmente esse TSH ele pode ficar até um pouquinho mais alto, né? 7, 8, porque é mais fisiológico. Então, assim, você não vai simplesmente tratar, você tem mais ou menos um objetivo para esse nível de TSH, de acordo com a idade. Então, beleza. Então, eu comecei a tratar, eu já sei o que eu vou considerar de normal para o TSH, né? Para aquela avaliação do TSH. Mas como é que eu devo fazer o acompanhamento desses pacientes? Para acompanhar esses pacientes com hipotireoidismo, seja ele central ou não, a gente tem que fazer dosagens, né? Do TSH T4 livre, no caso do hipotireoidismo primário, 6 a 8 semanas após cada ajuste de dose ou início de tratamento. Por quê? Você não pode perder o acompanhamento com esse paciente, porque senão você pode fazer doses mais altas ou mais baixas. E 6 a 8 semanas é o tempo que o corpo precisa, né, para se adaptar àquela nova dose, ou àquela dose. No caso do hipocentral, você não precisa pedir o TSH, né, porque ele não vai lhe ajudar no acompanhamento, é só o T4 livre. Então, uma vez encontrando a sua meta de TSH para aquela determinada idade, pronto, você não vai ficar fazendo exame de tireoide todo sempre. No começo você pode repetir até 6 meses, mas aí depois uma vez por ano. E sim, é por toda a vida, porque existem muitas variações, né? No dia a dia, no corpo. Então, uma vez por ano, durante toda a vida, é o recomendado sim. E aqui eu coloquei um alerta, porque muita gente não sabe, mas no dia do exame do laboratório, a gente tem que colher o sangue e tomar o remédio depois da coleta. E aí esperar meia hora para o paciente se alimentar. Porque senão a medicação vai levar, né? Você tomou o remédio e colheu, vai levar uma alteração de T4. Ele vai normalmente subir pela dosagem imediata. Então, colheu, tomou o remédio. Espera meia hora para se alimentar. E aqueles pacientes, né, de hipossubclínico, eles vão ter o mesmo acompanhamento? Se você optou por tratar, sim, né, o mesmo acompanhamento do que a gente falou. Agora, se você optou por não tratar, lembre que esse paciente ele tem alguma tendência, entre aspas, de ter alteração tireoidiana. Então, você vai repetir esse TSH depois de 6 meses a 1 ano, e depois vai sempre manter o acompanhamento, normalmente de 6 meses, porque essa alteração tireoidiana ela pode aparecer, né, em qualquer momento. E atenção, né, para o caso de grávidas, eu vou falar de grávida, mas a gravidez ela muda, essa fisiologia da tireoide e a dosagem dos hormônios também muda, e para mudança de peso. Você lembra que nosso cálculo lá era micrograma quilo? Então, se o paciente perde muito peso, ou então aumenta muito peso, essa dosagem do hormônio tireoidiano vai mudar. Então, merece atenção também. E um acompanhamento, às vezes, mais precoce, né? Então, se é aquela paciente que já está na meta de TSH e você só queria ver ela depois de 1 ano, se ela tem muita alteração de peso, então engravidou, né? Você vai ter que buscar ela antes para acompanhamento. E agora eu vou falar um pouquinho do hipotireoidismo em gestação, que é uma parte que eu gosto especialmente a mais, eu trabalho com grávidas, e tem algumas coisas assim que merecem atenção, porque todos os clínicos, né, todos nós clínicos, a gente pega paciente grávida, né, nossas pacientes elas engravidam, e daqui que elas consigam acompanhamento com especialista, a gravidez já passou, então a gente perde o time e tendo conhecimento você reduz mesmo complicações materno-fetais. Então, falando novamente, não existe indicação de rastreio universal para as pacientes grávidas. Isso é o que a maioria dos consensos do mundo indicam, né? Porque não houve benefício de fazer rastreio, benefício para a mãe e para o neném, fazer rastreio universal. Você não evitou doenças, né? Mas quando é então que eu vou pedir na grávida a função tireoidiana, né? No caso, o TSH. A gente vai pedir para os pacientes que já têm história de alteração tireoidiana, ou hipotireoidismo, ou hipertireoidismo. Se o paciente ele já tem sinais e sintomas que você pensa na possibilidade de ser alteração tireoidiana,
se o paciente ele já tem anticorpos, bócio, ou então uma história de radiação de cabeça e pescoço, ou já fez uma cirurgia de tireoide antes. Mulheres maiores do que 30 anos merecem, mulheres grávidas maiores do que 30 anos merecem um rastreamento de doença tireoidiana. 30 anos já agrega mais risco na gravidez, apesar de ser 30 anos de uma pessoa jovem, mas na gestação já agrega mais risco, então o TSH com o rastreio, ele é benéfico. Pacientes com outras doenças autoimunes, lembrando que a principal causa da doença tireoidiana é autoimune, então diabético tipo 1, pacientes com outras doenças autoimunes merecem rastreio de doença tireoidiana, ou então aquela paciente que já tem história de perda, o neném nasceu prematuro, os outros filhos, ou então de infertilidade, a gente tem que fazer rastreio de TSH também. Múltiplas gestações, mais do que 2, entra como um critério para você fazer a investigação de alteração tireoidiana, e uma história familiar de disfunção tireoidiana e de doença autoimune também, não necessariamente a pessoa pode ter, mas o fato de ter uma história familiar faz com que você indique esse rastreio. Pacientes obesas, principalmente as obesas grau 3, elas têm indicação de um rastreamento de doença tireoidiana, ou então pacientes que usam lítio, amiodarona, então fizeram contraste iodado recente, merece também esse rastreio. O Brasil, ele é um país com suficiência de iodo, então, pelo quesito, suficiência de iodo, não existiria indicação de fazer rastreio com o TSH. Mas em áreas que você saiba que tem uma moderada grave insuficiência de iodo, essas grávidas, elas precisam do rastreio com o TSH. E a tireoide é esse período, tireoide. A gestação é esse período mágico, mas que acontecem várias alterações morfológicas e fisiológicas. E a tireoide não seria diferente. Só para vocês terem noção, a demanda de hormônio tireoidiano na gestação chega a aumentar em 50%. Porque o bebezinho ele só vai ter tireoide depois de 12 semanas. Então, a mãe precisa nutrir esse hormônio, fornecer esse hormônio tireoidiano para essa criança durante a gestação toda. Porque por mais que ele passe a ter tireoide com 12 semanas, não quer dizer que essa tireoide vai estar super bem funcionante. E existem vários mecanismos que fazem, da gestação, fisiológicos da gestação, que fazem com que seja necessário o aumento da produção dos hormônios tireoidianos da mãe. Então, assim, aqui são só alguns exemplos, de adaptações da função tireoidiana à gravidez. Então, aumenta o HCG ele é um hormônio similar ao TSH, então estimula a tireoide a produzir mais hormônio tireoidiano. O fato da gestação ter um aumento de estrogênio, a gente aumenta a quantidade de T4 livre, a gente aumenta a TBG, na placenta a gente tem desiodases, que também fazem com que haja um consumo maior do hormônio tireoidiano e você leva a uma maior produção. A perda de iodo pelo rim é maior na gestação, pelo clearance da gestante é maior, então assim, você vai ter que ter mais aporte, você vai ter que ter essa tireoide funcionante para dar conta dessa necessidade maior de hormônio tireoidiano. Mas isso é o fisiológico, Então, se você não tem doença autoimune, se você vive numa região com suficiência de iodo, no caso, as gestantes, elas precisam de 250 microgramas dia, essa tireoide vai dar conta. Ela vai aumentar essa produção e nenhuma repercussão vai acontecer. Mas se a paciente ela já tem algum problema de tireoide, ela já tem uma doença autoimune, ela já usa hormônio tireoidiano, a gente vai ter que fornecer essa dosagem de hormônio para essa gestante. Então, assim, uma vez engravidando, paciente com hipotireoidismo, usando medicação, uma vez engravidando, a gente tem que aumentar essa dosagem do hormônio tireoidiano em 25% a 50%, na hora que o beta-HCG for positivo. Então, assim, a gente brinca, você toma remédio de tireoide, na hora que engravidar, vai avisar o marido que está grávida e vai avisar a sua endocrinologista, que aí a endocrinologista vai poder ajustar essa dose. Então, esse aumento de 30%, mais ou menos, do hormônio tireoidiano equivale a 2 dias na semana dobrado. Então, assim, paciente que está até tentando engravidar, você já pode orientar, na hora que o beta der positivo, você já dobra a sua dose usual
2 vezes na semana, na terça e na quinta, e vem me ver. Que aí você faz o cálculo certinho para ele usar a mesma dose certa, né? Diariamente. Né? Mas assim, lembrar a dosagem do hormônio, a dosagem da levotiroxina na gestação, ela não é igual ao período pré-gestacional. Então, tem que existir esse incremento, independente do resultado do TSH, que vai vir depois, né? Então, a gente aumenta na hora que tem o beta positivo. E hipotireoidismo na gestação, será que é diferente? Tem tudo para ser diferente, porque existem várias adaptações fisiológicas, né? Porque essa produção do hormônio tireoidiano vai ficar maior. Então, como é que a gente define hipotireoidismo na gestação? Hipotireoidismo franco, como fora da gestação, a gente considera quando o TSH ele está acima do valor normal e o T4 livre está abaixo do valor normal, ou o TSH está maior do que 10. O que tem de diferente na gestante é que esse valor normal, máximo, é o valor normal para gestantes. Então, normalmente, é fornecido, né, esse valor maior da gestante. Vou falar um pouquinho mais à frente. O hipotireoidismo subclínico é quando o TSH ele está acima do valor normal para gestantes, só que menor do que 10. E o T4 livre ainda permanece normal. Na gestação, existe uma condição diferente do período fora gestacional, que é a hipotiroxinemia isolada na gestação, que na verdade é o T4 livre abaixo do valor mínimo de referência para gestantes, né? Então, abaixo do percentil 2,5. Então, tanto o T4 livre quanto o T4 total. Para alguns outros autores, eles consideram abaixo do percentil 5. Parece um hipotireoidismo central, porque só tem alteração do T4 livre, ou do T4 total, não tem alteração do TSH. Mas isso é a condição dessa alteração fisiológica da tireoide, que você teve tanto aumento da produção que esse T4 ele fica mais baixo. A maioria dos países, inclusive o Brasil, não indicam tratamento nessa situação da hipotiroxinemia isolada, porque não existiu, em formas de consenso, né, benefícios com o tratamento. A Europa, eu sei que eles tratam, mas é uma decisão da Europa, da ETA. Então, assim, eu disse que ia falar um pouco desse valor normal do limite superior para gestantes. O ideal era a gente ter realmente qual é o valor de normalidade das gestantes para aquela determinada população. Né? O ideal era existir estudos que mostrassem, não, né? No Brasil o valor normal é X, na Europa até tem mesmo o valor de referência, mas assim, o ideal era até ter nas regiões específicas, né? Assim, no Nordeste ou no Sudeste, esse valor normal de referência. Quando a gente não tem o valor de referência para gestantes naquela população, você está habilitado a pegar o valor normal recomendado para não gestantes e reduzir meio. Então, assim, por exemplo, se o valor normal daquele laboratório X era de 0,3 a 5, para você considerar na sua gestante, você vai considerar menos meio do 5. Então, assim, o valor normal, para eu raciocinar, é do menos 3 a 4,5. O Brasil, na verdade, ele tem um estudo, né, esse estudo carioca, que ele mostrou na população estudada um TSH, para ter o valor normal, né, de TSH, um TSH de 4,63. Então, seria esse o nosso valor máximo no estudo nacional de TSH. A ATA, a Associação Americana, ela recomenda o valor de 4. Então, observem que está bem perto, né? Esse valor de referência máximo. O que é que pode acontecer? Por que eu fico tão preocupada com o hipotireoidismo na gestação? Por que eu fico tão preocupada quando não mexem na dose desse hormônio tireoidiano nas gestantes? Assim, é bem claro, né, principalmente no hipotireoidismo franco, que existem desfechos obstétricos e neonatais muito desfavoráveis, inclusive déficits intelectuais dos seus filhos. Né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de tudo que pode acontecer, né, no hipotireoidismo franco na gestação, desde aborto à morte fetal.
A gente sabe que aumenta o risco de pré-eclâmpsia, de crescimento intrauterino restrito, de baixo peso ao nascer, de hipertensão gestacional, de cretinismo. Então, é uma situação muito séria e vale esse alerta, né? Para iniciar o tratamento com brevidade, ou então fazer o ajuste do tratamento uma vez sabido gravidez, uma vez que se saiba a gravidez. Então, aqui é só um resuminho, né, do que a gente considera valor normal e quando a gente indica tratamento. Então, já ensinei a vocês que o valor normal máximo na gestante depende da região. Se na sua região você não tem, você reduz meio desse valor máximo. Meio, se for da não gestante, né? Reduz meio para você considerar gestante. A sociedade americana e nacionalmente a gente pode considerar o TSH máximo de 4. Então, uma vez dentro do meu valor de referência, eu vou raciocinar ao que fazer. Na gestação, existem alguns estudos que mostram que simplesmente o anticorpo positivo, ele leva a desfechos ruins no futuro. Então, ele entra como um fator a mais para você indicar tratamento ou não. Um valor importante na hora que você indica tratamento ou não. Né? A gestação é um período diferente. Então, assim, aquele valor de tratamento que a gente falou antes, na não gestante, né, do ser maior que 7, menor que 7, do hipossubclínico, agora ele muda de figura. Considerando que o anticorpo alterado, ele sozinho já é um fator de risco, para as pacientes que têm um anticorpo positivo, a gente pensa em tratar se esse TSH for maior que 2,5 e menor do que o valor máximo de referência. Estou falando de dentro da normalidade referida do método. Então, entre 2,5 e o valor máximo da normalidade, você considera fazer o tratamento se essa paciente tiver anticorpo positivo. Se for, né, entre 2,5 e o valor máximo da normalidade, sem anticorpo, você não recomenda o tratamento. Para as pacientes que têm um TSH menor do que 10, com o valor máximo entre 10 e o valor máximo da normalidade, a gente vai tratar se o paciente tiver anticorpo positivo, isso não é considerar, você vai tratar, você tem que tratar uma recomendação forte, né, se ele passar desse valor máximo for menor do que 10, mas se o anticorpo for positivo, é considerado o tratamento. Eu termino tratando, mas se você não tratar, não está errado, porque ainda não tem estudos suficientes que mostrem benefício com o tratamento. Agora, se o TSH for maior que 10, que é o hipofranco, tem que tratar, seja anticorpo positivo ou anticorpo negativo. Aqui eu falo da hipotiroxinemia, que a gente não indica tratamento no Brasil, que é aquela condição, né, que o T4 livre está baixo e o TSH ele ainda está normal, não se recomenda o tratamento. Então, assim, resumindo, o anticorpo ele ganha importância, né, na gestação, não precisa fazer acompanhamento, mas uma vez positivo, ele ganha importância. Se for um anticorpo positivo com o valor de referência, e o TSH do paciente tiver entre o valor de referência máximo e 10, tem que fazer tratamento. Se tiver entre o valor máximo e 10 com anticorpo negativo, você considera tratar ou não. Se tiver entre 2,5 e o valor máximo de referência com anticorpo positivo, você considera tratamento. Se tiver anticorpo negativo, você não vai tratar. Ok? Alguns estudos antes mostravam que o TSH poderia ficar melhor na gestação entre 1 e 2, mas isso não se manteve, não. Mas vale alerta aí pelo anticorpo. Então, assim, um clínico vendo o valor de referência normal, ele não imaginaria que você poderia considerar tratamento simplesmente se ele estiver com anticorpo positivo. Então, assim, é só para informar mesmo da leitura desses exames em grávidas. Tomei rouca. E no hipotireoidismo franco na gestação. Então, assim, eu estou acompanhando a minha paciente que engravidou e apareceu lá com TSH bem alto, T4 livre bem baixo, um hipotireoidismo franco na gestação. A gente já sabe todos os riscos que essa paciente está correndo. Então, você vai começar o tratamento. Né? A dose de tratamento, por se tratar de grávida, vai ser maior. Então, hipofranco
é igual a 2 microgramas quilo do peso atual da gestação. Então, você começa com a dose plena, para poder você atingir o nível de TSH normal, né, com brevidade, né, não vai aumentando paulatinamente. E aqui são algumas orientações que a Unifesp vem e traz sobre, e se o TSH estiver entre 4 e 10, você pode iniciar uma dose de 50, então você já usa aumentar 50 microgramas. Entre 10 e 20, você pode aumentar 75 microgramas, ou até iniciar 75 microgramas. Maior do que 20, você pode pensar em aumentar 100 microgramas, mas se for o caso de começar, né, lembrar dos 2 microgramas quilo, para você iniciar a dosagem da levotiroxina. E na gestante também temos objetivo. Então, uma vez indicando o tratamento, iniciando medicação, você tem que deixar esse TSH menor do que 2,5, independente do trimestre. Isso mostrou melhores desfechos materno-fetais no decorrer da gestação, né? Então, iniciei tratamento e eu quero TSH menor que 2,5. Também é um alerta para o clínico. Às vezes o TSH não está menor que 2,5, mas está dentro da normalidade, e essa paciente já usa remédio, ele pode achar que está normal e não fazer nada, mas assim, tem que lembrar que a meta na gestação é diferente, menor do que 2,5. Então, para ficar atento, né? Aqui foi só para frisar, porque isso é a coisa mais importante, se vocês absorverem isso, para mim, eu já estou muito feliz. Então, assim, paciente que já tem o hipotireoidismo prévio, engravidou, você vai aumentar 30% da dose, que equivale a 2 dias na semana dobrar. E aí o paciente volta para você e você faz o cálculo de uso diário. E uma vez o paciente já começou o tratamento, você tem como meta menor que 2,5. Se esse paciente ele já está em tratamento, ele está fazendo um planejamento pré-concepcional, o ideal é você manter esse TSH dele antes de engravidar menor do que 2,5, dela, né, no caso, menor do que 2,5. Primeiro porque é a meta mais fisiológica, né, para as mulheres jovens, entre 1 e 2, e porque os estudos mostram benefícios se você manter esse TSH menor do que 2,5 para os pacientes que já estão em tratamento com levotiroxina. Então, uma vez iniciado o tratamento, eu vou acompanhar como fora da gestação, vou esperar 6 a 8 semanas para ajustar uma dose, eu vou só vê-la em 6 meses, né? Então, a realidade de gestação é completamente diferente, até porque o peso da mulher na gestação muda fácil, rápido, né? Então, uma vez iniciado o tratamento, você tem que acompanhar com 4 semanas o TSH e o T4 livre para você poder fazer esse ajuste da dose para obter essa meta. Então, ok, uma vez alcançado minha meta de TSH menor que 2,5, aí você pode espaçar um pouquinho para 6 a 8 semanas. Mas as grávidas, a gente mantém elas muito perto da gente, para a gente não perder tempo, né, com o descontrole do TSH. Então, repete com 4 semanas, uma vez conseguindo sua meta de 2,5, menor que 2,5, você pode até afastar para 6 semanas, 8 semanas. Então, a mesma orientação que vale para quando você engravida, vale para o pós-parto. Então, no pós-parto, aquela mulher que a gente aumentou a dosagem, engravidou, pariu, saiu o bebê, ela volta à dose dos níveis pré-gestacionais. Ou então você reduz 30% dessa dose, aí depende se teve um incremento muito grande dos hormônios tireoidianos no decorrer da gestação. No período pós-gestação, aí sim, né, você espera 6 a 8 semanas para repetir esse TSH para ver se ficou bom, né, essa nova dosagem. E aqui também é uma coisa muito importante, quando é que eu, clínico, vou indicar um encaminhamento para o endocrinologista? Sobretudo na rede SUS, né, que a gente não tem muito suporte, a gente não tem contato com o especialista. Numa suspeita de um hipocentral, né, paciente com aquela história favorável, TSH normal, com T4 livre baixo, né, ou então T4 total baixo, encaminhe para o especialista. Um paciente que tem um hipotireoidismo, mas ele está usando doses tão altas de levotiroxina, 2,5 unidades quilo, vale também o encaminhamento.
Pacientes que têm um acompanhamento por câncer de tireoide, né, o hipotireoidismo pós-cirúrgico, mas segundo a câncer de tireoide, devido a câncer de tireoide, merecem ser acompanhados com o especialista, porque a meta do TSH vai depender do anatomo patológico dessa paciente. Então, o ideal é o especialista acompanhar, mas o clínico tem que deixar pelo menos dentro do valor de referência. Se vou dar uma pesca, um spoiler, no mínimo, uma meta de TSH, no máximo, a meta de TSH no câncer de tireoide é 2. Né? Dependendo do risco, você quer um TSH até mais supresso, entre 0,1 e 0,5. Né? Então, entre meio e 2, no caso de câncer de baixo risco, com resposta excelente, é como a gente deixa. Mas, assim, caminhar para o especialista. Gestante, idealmente, era para ser acompanhada com o especialista. Mas a gente sabe que, às vezes, daqui que chega o especialista, já se perdeu muito tempo. Então, essa noção geral é muito importante, né, para o tratamento. E vamos aqui para alguns casinhos da prática. Esses casos são reais. Eles foram tirados mesmo da plataforma do Telesaúde, né, da plataforma. Então, foram casos reais de médicos clínicos, né, que mandaram para a gente. Vamos para a prática. Uma paciente, 42 anos, feminina, com um peso de 86 quilos, uma altura de 1,60 m, um IMC de 33,6, né? Então, no caso, ela tinha uma obesidade grau 1. Ela é portadora de hipotireoidismo de longa data e está usando Puran de 88,5. Além disso, essa paciente ela tem nódulos tireoidianos, sendo que o maior em lobo direito, de 1,2 por 0,9, foi classificado pela ultrassom como T-RADS 3, tem um bócio multinodular com parênquima difusamente heterogêneo. Foi feita até a biópsia e foi uma biópsia benigna, Bethesda 2, e a paciente ela apresenta também um quadro, então é um hipotireoidismo com nódulo tireoidiano. E, além disso, ela apresenta um quadro de hipercolesterolemia de difícil controle, um LDL alto, de 216, bem alto, que melhorou para 118 em uso da rosuvastatina de 40 miligramas. E aí foi solicitada avaliação e acompanhamento, e esses são os exames que foram enviados, né, para nós, lá no CEDEBA. Né? Então, essa paciente, com a sua dosagem de 88,5, veio com um nível de TSH de 1,7. A gente tem aí um anticorpo que foi dosado, um anti-TPO, aqui, foi maior que 2.000, e o LDL, que inicialmente era 216, ele ficou em 118, com o uso de rosuvastatina 40 miligramas. Eu deixei aqui algumas perguntas, vou puxar as minhas perguntas. Então, e essa paciente com hipotireoidismo, você solicitaria um ultrassom de tireoide de rotina? Né? Então, assim, vale lembrar que o ultrassom de tireoide não é rotina para o hipotireoidismo e nem para o hipertireoidismo. A gente pede se tem alguma alteração na palpação, né, no exame. Então, se você tem uma alteração na palpação, você pede. Né? No caso dessa paciente, ela tinha nódulos, então, às vezes, na palpação, você ia ver algum nódulozinho maior que 1 centímetro. E aí, você poderia pedir a ultrassom. Pede ultrassom também se o paciente ele tem sintomas compressivos, né? Do tipo dificuldade de engolir, de deglutir, né? Falta de ar. Aí, acho que é é óbvio, né? Assim, a solicitação da ultrassom. E aquela paciente, assim, lembrando, ela tinha ela estava usando um Puran de 88,5 e ela veio com um TSH de 1,7. A idade dela, nem eu lembro, 42 anos. Então, aos 42 anos, esse TSH de 1,7, vocês fariam algum ajuste na dose do Puran? Né? Qual é a meta para essa paciente, né? Qual é a meta de idade para essa? Qual é a meta de TSH para essa paciente, né? Para essa paciente de 42 anos? Então, um paciente, eu estou achando estranho essa imagem que é cortando o cabelo, mas vamos lá. É esse pano de fundo da gente aqui. Sim, então, como é que você vai fazer esse ajuste? Você vai fazer esse ajuste para esse TSH de 1,7? Então, não. É uma mulher jovem,
né, de 42 anos, você tem até essa meta mesmo de TSH entre 1, 2, 2,5, então 1,7 está excelente. Então, não vou mexer na dose dessa levotiroxina, desse Puran. E lembrando que eu não vou mudar de marca também não, né? A gente tem que manter a mesma marca. Vai orientar aquela paciente a esperar meia hora para se alimentar, né? Beber, né, com água, não deixar nenhuma medicação próxima. E vocês lembrem que o LDL da paciente era 216. A gente não sabe se na época o TSH estava alterado, mas o perfil lipídico poderia ser atribuído à disfunção tireoidiana. Na verdade, a disfunção tireoidiana, o hipotireoidismo, ele pode dar alteração, sobretudo de LDL. Então, a gente vê na disfunção LDL alto, e na hora que você consegue deixar o paciente eutireoidiano com TSH normal, esse LDL volta à normalidade. Não foi o caso dessa paciente, né? Poderia ser atribuído, mas não foi o caso dessa paciente, porque ela, com TSH normal, usando 40 miligramas de rosuvastatina, que conseguiu um LDL menor do que 130, para ela que é um baixo risco, tá? Mas, assim, para lembrar que a alteração de LDL, principalmente, pode ser atribuída ao hipotireoidismo descompensado. E aquele anti-TPO maior que 2.000, ele achei interessante. Lembre que a gente pede anticorpo quando você está investigando a causa, aquela primeira vez. Porque a principal causa de doença tireoidiana, hipotireoidismo, é a tireoidite de Hashimoto. Então, você não precisa ficar pedindo sempre, né? Pediu aquela primeira vez e pronto. E não precisa acompanhar, né? O que representa esse anticorpo é que você está vendo ali, laboratorialmente, essa alteração de autoimunidade da paciente. E aí, passando para um próximo caso, mas antes de passar para o próximo caso, eu lembrei, a alteração, o hipotireoidismo clínico, ele também pode dar uma anemia, ele também pode dar alterações de transaminases, alteração de CPK. Então, também vale esse alerta, né? Uma vez que você está com o TSH alterado e tem outras alterações nos exames. E esse segundo caso clínico, que também é real, uma paciente de 56 anos, com história de tireoidectomia total por causa de uma neoplasia de tireoide há 7 anos. E ela foi à consulta com o seguinte exame laboratorial: um TSH de 27, o valor máximo normalmente é 4,5, 5, com T4 livre de 0,9, o valor normal normalmente 0,8. Em uso regular do Puran, de 88 microgramas, não tinha nenhuma queixa específica. Só que relata que não se sente bem se deixa de tomar o comprimido eventualmente. Ela não faz acompanhamento com endocrinologista há anos, porque ela possuía plano de saúde no momento em que fez a cirurgia. Então, assim, a gente tem esse TSH alterado com T4 livre normal, essa paciente refere uso regular e que não para, né? Então, essa paciente, ela precisa de ajuste de dose do Puran? Eu sei que eu ensinei que câncer de tireoide tem que ser encaminhado por especialista, mas, assim, você diante de uma paciente com TSH de 27, né, para um valor normal de 4,5, 5, você precisa de ajustar a dose do hormônio tireoidiano, né? Você precisa, para poder facilitar a vida da paciente, né, como um todo. No caso de câncer, é um dos tratamentos que a gente tem para evitar recidiva, né, para evitar recidiva, as metas do TSH no câncer. Então, você faça esse ajuste da dose do Puran, por favor. Então, sim, o paciente ele precisa de ajuste da dose do Puran. E quais dados seriam fundamentais para melhor acompanhar o caso do paciente? Eu senti falta do peso dessa paciente, porque lembre que a gente faz muito cálculo micrograma-quilo, e a paciente ela disse que usou as medicações certinhas, né, regulares, e deu essa alteração de TSH, embora esse nível de TSH para um T4 livre normal, parece que ela não toma tão regular assim, mas independente disso, né, eu saber o IMC da paciente ia me ajudar. Eu ter o anatomo patológico dessa paciente é muito importante, então você vai encaminhar para o CDEB um paciente com câncer de tireoide, oriente ela a levar o anatomo patológico, porque é ele que norteia a gente para o segmento dessa paciente e as metas. Então, aí eu fiz assim uma simulação. E se fosse um homem que tem 80 quilos, né? Qual é a dose que a gente vai começar para esse paciente de hormônio tireoidiano?
Então, lembra que a gente, que eu orientei, né? Um paciente com hipotireoidismo franco, a gente inicia normalmente com 1,6 a 1,8 microgramas quilo. Então, eu não sou boa de matemática, assim, de cara, assim, ainda mais em aula, mas aí você multiplicaria, né, o peso por esse 1,6 a 1,8 micrograma quilo. Se você vê, a dose dela era quanto? Ela usava 88. Então, às vezes, é um paciente obeso, que nesse cálculozinho micrograma quilo, você atinge até 200 microgramas. Então, claro que a dose de 88 está pouca para essa paciente. Então, é bom para você ter uma noção. Então, é muito importante a gente saber o peso da paciente. E aqui, um outro casinho, mas mais para alertar a necessidade de acompanhamento mesmo, né? Que é o paciente de 48 anos, portadora de hipotireoidismo secundário à tireoidectomia por um carcinoma da tireoide há 5 anos, necessita acompanhamento no SEDEBA e pronto. Parece que essa paciente foi só desse jeito. Então, assim, também era para trazer a importância de se fornecer mais dados também para o especialista, né? O anatomopatológico, o peso, o quadro clínico, quanto tempo de cirurgia, foi uma tireoidectomia total ou não, se ela tiver exames mais recentes, é importante também a gente saber. Certo, gente? Então, muitíssimo obrigada, né? Aqui são os meus contatos, né? Estou à disposição, espero ter ajudado. E até uma próxima. Obrigada.